Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã de domingo, 20/11 de 2022. São 9 horas e 22 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, o pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom. Mais uma vez aqui nesse canal, para trazer mais uma reflexão bíblica. Eu estou tratando sobre uma série de reflexão voltada à questão da bibliologia, que está dentro do quadro das ferramentas espirituais. Mas hoje eu não vou falar sobre esse assunto. Hoje eu vou falar sobre outro assunto que Deus me impulsionou, que Deus falou no meu coração de uma forma poderosa. E eu fiquei pensando nessa palavra mesmo de ontem à noite, e mancei o dia, e essa palavra esquentando o meu coração, ardendo dentro de mim para me falar, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo hoje, no contexto que nós estamos vivendo hoje, o nosso Brasil e praticamente o mundo inteiro está vivendo um momento difícil. E as pessoas que vivem no planeta Terra, tem muitos que estão sem entendimento do que está acontecendo. Não tem o entendimento real dos acontecimentos nos dias atuais. Mas Deus me levando a este livro que eu vou falar nesta manhã, nessa reflexão, que se encaixa com os acontecimentos de hoje. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Deus ele nos mostra as coisas antecipadamente para o seu povo, não só para a minha pessoa, mas para ter aqueles que está inserido no seu povo, inserido na salvação, que o seu nome está escrito no livro da vida. E mesmo até aqueles que são ignorantes, Deus ele vem alertando. Antes de acontecer a questão da pandemia, que foi um acontecimento mundial, Deus sempre estava falando comigo. Você pode ver as minhas reflexões, que estão chegando quase a 400 reflexões. Se você é inscrito nesse canal e tem acompanhado as minhas reflexões, você tem observado que todas as minhas mensagens ela tem um foco, e sempre um foco no que aconteceu, no que está acontecendo, no que há por vir, tudo dentro de uma estrutura espiritual. Então o que acontece? No período da pandemia, eu tive um sonho, e esse sonho eu fiz uma reflexão e coloquei no canal aí. Resumidamente falando sobre esse sonho, na época a pandemia já tinha cessado um pouco, e veio a questão da vacina, para todos aqueles se vacinar, para que a gente podemos nos conservar com vida. Mas você pode observar que a pandemia ela foi universal, o mundo inteiro. E ela, alguns comentaristas, algumas vozes falavam na época e falam até hoje, como foi um vírus criado no laboratório. Alguém criou, usou o cobaia, e o cobaia espalhou ao mundo inteiro. Isso é só especulação, isso é só comentário. Ninguém hoje, até hoje, não tem uma verdade absoluta sobre isso. Não tem um entendimento absoluto sobre isso. Mas uma coisa é certa, que tudo que acontece no planeta Terra é permissão de Deus. Essa pandemia ela veio por permissão de Deus. Deus permitiu justamente para sacudir o planeta Terra. E, em primeiro ponto, você que tem um entendimento da coisa, foi para alertar o ser humano como ele é frágil, como ele é dependente de Deus, alertando ao ser humano para ele se voltar ao Criador.
Mas tem muitos que nessa pandemia, no lugar de se voltar a Deus, se arrepender das suas mazelas, se arrepender dos seus pecados e se achegar a Deus e ter mais intimidade com Deus, fez o contrário. Muitos afastaram de Deus, irado, revoltado, amargurado, porque Deus não curou alguns dos seus familiares, desceram à sepultura, oraram, fizeram de tudo e Deus não respondeu às suas orações. Muito bem, tem coisas que Deus ele vai nos responder futuro. Pode não ter respondido agora, mas futuramente você vai entender cada detalhe de cada acontecimento que acontece no planeta Terra. Eu, particularmente, já entendo porque que Deus permitiu que a pandemia viesse aí, como até outros vírus anteriores já veio. Então todos são permissão de Deus, alertando o planeta Terra, alertando o povo, alertando as nações, alertando a cada um particularmente, para que eles venham se arrepender, porque o nosso período aqui na Terra ele é passageiro. Nosso período aqui na Terra é passageiro, não é definitivo, é passageiro. Assim como você ouviu esse som passando aqui com o carro estrondando com um som aqui no maior absurdo, já passou, já foi. A mesma forma são a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira. Por isso que Deus vive nos alertando todos os dias, para que a gente não seja pessoas tolas, achar que nós vamos ser eternos aqui na Terra, ou achar que morreu, acabou, já era. Não, meu filho, aqui é só o primeiro capítulo da nossa vida. O segundo capítulo vai depender de você se fizer a coisa correta aqui no primeiro capítulo. Então o sonho era que dentro dessa pandemia esse vírus alastrava o mundo inteiro, já não tinha mais jeito, e dentro desse vírus existia uma guerra mundial. Os países praticamente guerreando uns com os outros, quer dizer, aqueles líderes de cada departamento de justiça brigando um com o outro, era líder por líder. E aí, nesse sonho, um desses líderes que queria já flechar o outro, queria matar o outro, quando ele via aquela visão, no céu e via aquele vírus tomando conta de tudo. E aí vinha aquele repórter noticiando, e aí atrás do repórter vinha aquele globo grandão, dizendo que não tinha mais jeito. Aí falava aquelas palavras: olha lá, é uma crise mundial. Então aquele líder daquele batalhão que queria executar o outro líder de outro batalhão, ele percebeu e não quis mais fazer isso, porque a guerra não era contra os líderes, não era contra a justiça por justiça, não era contra nação com nação. O problema era o vírus. Eles tinham que lutar contra o vírus, não era contra um contra os outros. E hoje dá para a gente entender que o vírus continua até hoje. O vírus maior não é o vírus do coronavírus, mas é o vírus da corrupção, é o vírus do roubo, é o vírus da falta de entendimento das coisas. É o maior vírus que se pode a gente entender, é o que vai dentro do homem e mata a alma, e mata o espírito, faz com que o homem perca a sua salvação, perca o seu entendimento que existe um Criador maior sobre todas as coisas. É isso que Deus está tentando alertar as nações, o mundo inteiro. E aí, após essa guerra, vinha a questão do nosso Brasil, quem ia ser o novo presidente do Brasil. Eu não via quem era
o presidente. Mas eu sei que depois que passava toda essa guerra, toda essa consequência de problemas, aí vinha a honraria. Alguém vinha honrar o novo presidente da República. Aí eu fiquei confuso porque nessa honraria que vinha honrar o novo presidente da República, o novo que ia governar o Brasil, a pessoa que vinha trazer essa honra vinha trazendo uma Bíblia, vinha trazer uma Bíblia para honrar o novo presidente da República. E aí, na reflexão que eu fiz sobre isso, eu até optei, será se vai ser o novo presidente do partido da direita? Será se vai ser o da direita? Ou será se vai ser o da esquerda? Aí eu fiquei pensando, o da esquerda, ele não tem relacionamento com a palavra, mas o da direita tem. Só que a gente trazendo entendimento para o dia de hoje, o da esquerda está infiltrado também com alguns pastores evangélicos que tomou também a dor do partido da esquerda. E do partido da direita também tem a igreja orando pelo partido da direita. Então existe uma guerra injusta aí no meio disso tudo. E aí no entendimento, hoje eu posso entender que se, por exemplo, o partido da esquerda, que foi o que ganhou aí, que disse que foi que ganhou, está nessa guerra, está nessa batalha aí. Ninguém sabe quem vai se reinar, não sabe se quem vai permanecer o da direita, não sabe se o da esquerda vai tomar posse. Mas uma coisa dá para você entender, a tamanha ignorância que está tendo nesse campo todo. Então dá para entender o seguinte, que se a esquerda prevalecer no poder, tomar posse, é permissão de Deus para corrigir a nossa nação brasileira. Não só corrigir a igreja em si, porque a responsabilidade da igreja é orar. Mas o que acontece? Dá para a gente perceber que muitos da igreja de um modo geral, principalmente nós evangélicos, muitas vezes fizeram uma alta idolatraram a questão do líder da direita, o presidente da direita. O povo está idolatrando, tipo tirando a honra de Deus e jogando em cima de um homem. Você percebe que estava tendo um certo tipo de idolatria. O povo estava idolatrando o presidente atual. Aí Deus, ele pode até ter percebido isso e assim, a minha igreja tá trocando a honra. No lugar desse povo tá me honrando, tá jogando a honra tudo em cima de um homem. Eu quero honrar esse homem, mas o povo tão mais voltado à questão da honraria humana do que a minha própria honra. Aí Deus pode ser que permitiu a esquerda ganhar justamente para poder perseguir o da direita, que o da direita está envolvido com a igreja, e a igreja tomar uma posição relacionada a Deus. Fazendo assim, pode ser que aí venha um arrependimento nacional, porque se a gente for ver, o povo acordaram mais, o povo está mais atento às coisas, mas você vê que já aconteceu. Se eles tivessem tido esse entendimento antes, logo antecipado, de repente não tinha acontecido isso, mas o povo fizeram uma alta idolatria em cima da pessoa do presidente anterior, que ainda não saiu, só a partir de janeiro. E do outro lado da esquerda, Deus permitiu, se isso acontecer, é para corrigir, botar o Brasil no eixo, no sentido do Brasil se voltar a Deus e saber que todo socorro vem dele, toda resposta vem dele, não é de um governo,
não é de um presidente. Deus é quem constitui as autoridades, é dele que vem. E encaixando isso na visão aqui do livro de Abacuque, que é o que eu vou trazer algumas reflexões desse livro. Abacuque capítulo 1, versículo 4. Eu estou só trazendo uma introdução para poder entrar nesse assunto. Versículo 4 fala assim: por este motivo a lei e o direito se enfraquecem, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Então a gente está vendo a inversões de valores que está acontecendo hoje, nos dias atuais. Onde a coisa justa tem que ser, o injusto está pegando a coisa justa e jogando ao contrário. O que é verdade está sendo como mentira, e a mentira está sendo como verdade. É o que está acontecendo. E o povo fica tudo confuso diante dessa situação. E aí é o que entra aqui o livro de Abacuque. Abacuque, ele entra dentro de um sistema de governo, de rei, muito complicado. Deus chamou Abacuque e colocou diante dessa situação ali, uma nação perversa, um povo perverso. Os babilônios são o povo mais perverso que você vê na Bíblia, é os babilônios. Então aqui existia a nação babilônica e a nação de Israel. Só que Israel estava desonrando a Deus, o pecado de Israel. E Deus levanta Abacuque justamente para alertar Israel. E Deus permite que a nação babilônica massacre Israel. Mas em que sentido? Qual é a questão boa que vem nessa história? A questão é porque Deus estava permitindo que a injustiça prevalecesse ali naquele contexto, para que o povo de Israel se voltasse a ele. Que tem até uma passagem lá que fala que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se humilhar, ele ouvirá do céu e sarará a sua terra. A sua terra é cada um individualmente e aonde você habita. Então, lembre-se que nós estamos vivendo um momento difícil, mas o que você precisa saber é que você precisa abraçar o entendimento da coisa. Essas reflexões que eu vou trazer no livro de Abacuque vai ser Abacuque no dia a dia, abraçando o entendimento. Repetir mais uma vez: Abacuque no dia a dia, abraçando o entendimento. Então, você precisa abraçar o entendimento da coisa. E o entendimento verdadeiro é aquele que vem de Deus, é aquele que vem da palavra. Tem muita gente perturbada, tem muita gente sem direção, sem saber o que fazer. Você vai para a rede social, é comentário de todos os jeitos. Você vai para os canais ainda que está ainda funcionando, que a maioria já derrubaram tudo, não existe mais praticamente mais nenhum canal, já derrubaram tudo. Aqueles que tentam falar a verdade, tentam alertar sobre a verdade, o outro lado da esquerda vai lá e tem o poder, alguém tem o poder e chega lá e derrubar tudo e sai prendendo tudo, seja certo ou não, é o que está acontecendo. Não vou citar nome aqui, porque não, essa reflexão que eu estou colocando aqui no canal do YouTube, eles podem também derrubar. Então aqui eu não estou ferindo ninguém, porque eu não estou citando nome. É uma história, é uma reflexão que eu estou tentando contextualizar no sonho que eu tive e aqui na palavra de Deus, para que aqueles que têm um entendimento possa refletir nessa reflexão e tomar posse e ficar tranquilo, porque Deus ele está no controle. Se Deus está permitindo tudo isso,
é porque Deus quer que a gente se conserte, principalmente a igreja. Não é nem o ímpio, porque o ímpio não tem entendimento, o descrente não tem entendimento da justiça, mas a igreja, ela tem entendimento. Como é que a igreja verdadeira, aquela que se diz verdadeira, vai estar apoiando um partido que é antibíblico? Não pode. Então tem esse pastor aí que está apoiando, essa igreja que está apoiando o partido antibíblico, que é o partido da esquerda, enquanto a igreja verdadeira está apoiando o partido da direita. Mas entraram dentro de um campo, como eu falei anteriormente, que a igreja levantaram uma alta idolatria relacionada à questão do presidente atual que ainda está reinando. Você percebe que levantaram, você vê como é que o pessoal fazia. Então é aí onde a igreja deveria ter o cuidado, que toda a honra e toda a glória tem que ser dado ao Senhor, a Deus. E aí o povo estava dando honra mais ao homem, nesse sentido do entendimento da coisa. Não quer dizer que isso seja verdadeiro, isso é uma reflexão para você entender. Por quê? Porque o da esquerda ganhou, só falta tomar posse. E se verdadeiramente eles tomar posse, é porque Deus permitiu para corrigir a igreja e corrigir o Brasil de uma forma geral, para que o povo possa se voltar a Deus, porque o da esquerda vai massacrar, ele já está massacrando, já está fazendo coisa aí horrível. Imagina como tomar posse. Aí vai perseguir a igreja, vai perseguir todos de uma maneira geral, até os próprios deles mesmos vai ter perseguição, que o entendimento da coisa não tem entendimento. Então, por isso que o livro de Abacuque, se você ler o livro de Abacuque, estudar o livro de Abacuque está se contextualizando hoje. Algo que aconteceu há não sei quantos mil anos atrás, está se contextualizando hoje, tanto dentro do nosso campo nacional, aqui, Brasil, como mundialmente falando. Porque o partido da esquerda tem ramificações no mundo inteiro. O partido da direita também tem ramificação no mundo inteiro. Então, ambos são dependentes de algumas ramificações mundiais, global, não tem para onde correr. É aí aonde Deus quer chamar a atenção verdadeiramente da nação que é voltada à direita e a nação que é voltada à esquerda. A esquerda, a nação esquerdista, está querendo massacrar a nação direita. Quer dizer, o povo de um modo geral, globalmente falando, da direita, se não se voltar a Deus, para Deus resolver a situação, vão ser massacrados por a esquerda. Porque não é a justiça, não tem nenhuma justiça no planeta Terra que vai resolver essa situação, se o povo não tiver entendimento que a resposta vem de Deus. O povo tem que clamar a Deus. O povo tem que clamar a justiça não, porque a justiça não vai dar jeito nisso aí. Não tem como botar isso no eixo. O que bota no eixo toda essa situação é Deus, porque Deus é dono da justiça. Deus é dono de todos os departamentos da justiça. Foi Ele que constituiu todos. Então o povo precisa se voltar a Deus, e o povo está se voltando mais ao homem, buscando socorro do homem, e o homem não tem como nos dar socorro. Por quê? Porque profeticamente falando, são acontecimentos já proféticos, já é acontecimento já escatológico do final dos tempos, o final das coisas que já estão acontecendo. Isso já é bíblico. Então o povo precisa acordar nesse sentido. Ei, vamos se voltar a Deus, todos de uma maneira geral, se voltar ao Criador e começar a pedir socorro ao Criador, porque Ele é quem vai nos dar o livramento. Não é o presidente atual, não é a força tal, a força isso que vai nos dar a vitória. É Deus
é quem vai nos dar a vitória. Por quê? Porque o partido da esquerda, os da esquerda, tem também a sua força. Eles buscam também as suas petições, as suas orações, ou seja, a forma que se expressa, para o outro lado da coisa, buscando forças diabólicas, forças satânicas, buscando, mesmo a sua ignorância, estão lá. Então, nós que somos da direita, temos que buscar o entendimento que é Deus a situação. É Ele quem vai nos dar o socorro, é Ele quem vai nos dar a vitória. É Ele quem vai nos dar a vitória. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva de Cristo, precisa acordar. Precisa acordar para saber o que está verdadeiramente acontecendo. Por isso que a reflexão bíblica aqui é Abacuque no dia a dia, abraçando o entendimento. Eu li Abacuque capítulo 1, versículo 4. Por este motivo, a lei e o direito se enfraquecem, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Não é isso que está acontecendo? Não é isso que nós estamos vendo todo dia? O brasileiro revoltado, o mundo inteiro revoltado, principalmente o mundo da direita, revoltado contra o mundo da esquerda, porque da esquerda está pervertendo tudo, está fazendo tudo contrário o que é correto, e dizem que o mundo da direita está contra a democracia brasileira, a democracia do mundo, a democracia dentro de um sentido global. E a esquerda pega aquilo que é verdadeiro e retorce, está retorcendo. Quer dizer, o que é justo, a esquerda está pegando como seja injustiça. Os que se manifestam dentro da justiça verdadeira está sendo classificado como injusto, levado a ser preso, levado à humilhação, ao massacre. E eles da esquerda falam que isso é democracia. Os que estão reivindicando a coisa correta são classificados como está contra a democracia global, dentro de um sentido global mesmo. Então aí é onde mora o perigo. Se o povo só se manifestar, fazendo essa manifestação só buscando o socorro do homem, não vão vencer. Não vão, porque Abacuque fez o contrário. Abacuque não foi buscar questionamento em nenhum rei da época, em nenhuma justiça da época. Ele foi buscar no Senhor. Ele fez os seus questionamentos em Deus, que ainda eu vou trazer esse assunto posteriormente. Aqui eu estou trazendo só uma introdução. O Abacuque aqui, ele fez alguns questionamentos, e Deus também deu as respostas em cada questionamento que Abacuque fez, porque Abacuque também estava sofrendo como nós brasileiros, ou como o mundo da direita está sofrendo, questionando por que isso, por que aquilo, por que isso, por que está acontecendo isso, Mas eu te falo nesta manhã, nessa reflexão, faça essa pergunta a Deus. Volte para Deus e faça a pergunta a Deus: por que isso está acontecendo? O que precisamos fazer para isso se reverter? O povo está indo em frente aos quartéis, buscando resposta das forças armadas, mas eles não vão obter resultado, mesmo no livro da lei, que é a Bíblia brasileira, que está lá a Constituição, mas os da esquerda não vão deixar prevalecer. Não vão. E Deus pode até estar permitindo isso para que o povo possa entender que a resposta vem dele. O povo, a nação, o mundo inteiro tem que fazer greve diante de Deus. Tem que fazer as suas reivindicações diante de Deus. Em questão de se humilhar. Não é reivindicar querendo colocar Deus na parede, não.
é uma reivindicação achando que a gente está no direito, não. Deus está chamando a nação, o mundo inteiro, aos seus pés, para um grande arrependimento. O mundo inteiro, aqueles que pertencem a Ele, que querem entrar pelas portas do céu, se arrependerem das suas mazelas, se arrependerem dos seus pecados, porque vai vir um momento da globalização, que é um governo mundial, que não vai existir mais nenhum outro governo. Isso nós sabemos que já é a preparação desse palco. O palco já está sendo preparado. Uma sombra do governo mundial está vindo por aí. Só quem não tem visão. É por isso que nós temos que estar buscando socorro do céu, porque não vai chegar o momento de Deus vir arrebatar a sua igreja e a igreja está dormindo, guerreando humanamente falando. E a Bíblia fala que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades e contra os principados que estão nas regiões celestiais. Então, enquanto o povo estiver indo lá para frente dos quartéis, buscando solução nas forças armadas, buscando solução isso e aquilo, eles não vão obter. Por quê? Porque até o próprio presidente atual, que ainda é atual, ele falou em uma das suas palestras que só quem tirava ele daquela cadeira presidencial, só quem podia tirar ele dali era só o próprio Deus. O mesmo Deus que colocou é o mesmo Deus que poderia tirar ele, mas ninguém tiraria ele. Então o homem já está falando. Em outras palavras, o brasileiro deveria estar acordando e dizer assim: beleza, foi Deus que colocou ali esse presidente aqui que nós estamos apoiando, então vamos nos voltar para Deus. O povo todo em massa se voltar para Deus, orar, buscar a presença de Deus, para que Deus olhe do céu para a nação brasileira e venha abençoar. Enquanto isso, a nação brasileira não vai obter sucesso se estiver buscando solução na direção errada. Esse é o meu entendimento sobre tudo isso. É uma reflexão que você deve guardar, compartilhar, porque se todo esse meu pensamento ele se encaixar, após isso vocês vão ver que é uma reflexão que veio de Deus. E se não acontecer, é uma reflexão. Uma reflexão não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Não é isso. Uma reflexão é um pensamento que você cria. Mesmo pegando a Bíblia e você tentando encaixar alguns acontecimentos, mas nós somos propícios a errar. Então, nessa reflexão nessa manhã, reflexão número 376, eu vou ficar por aqui e no percorrer do dia eu vou estudar mais um pouco aqui o livro de Abacuque e vou trazer sequência sobre esse assunto, tá bom? Que Deus abençoe, até a próxima reflexão.